Paula, eu sou psicóloga, trabalho no CAPS de Congonhas. Hoje eu vim trazer alguns conceitos da psicologia para a gente pensar um pouquinho sobre a situação de pandemia, né? A gente já sabe que um número pequeno da população vai desenvolver algum transtorno mental nessa época em razão da pandemia. Em compensação, né, um número grande de pessoas vai ter algum efeito psicológico, né, alguma manifestação emocional, de irritabilidade, de dúvida ou de insegurança, né, e uma grande emoção comum é o medo, né? Então, o medo é uma emoção básica, né? Ela tem uma função no aprendizado, nas interações sociais, e a principal função que ela exerce que o medo exerce é o alerta, né? É uma função protetora. Alerta a gente contra risco, contra os perigos, né? É, nos faz reagir, né? Ter reações inclusive corporais, né? Como a taquicardia, a pupila dilatada, a boca seca, o frio na barriga, né? Isso vai nos preparar para fugir ou para lutar. É importante a gente se conhecer, é importante a gente entender como é que a gente funciona emocionalmente, e entre a fuga e a luta, né, duas reações na pandemia que têm me chamado muita atenção, que é a negação e o pânico. A negação é um mecanismo de defesa do ego, ela é inconsciente, serve para diminuir a angústia que, de alguma forma, de alguma situação ruim que a gente está passando, né? Ela é muito usada, a negação é muito usada por crianças, pelos adolescentes, por pessoas que têm alguma dificuldade de lidar com o real. Então, é uma maneira de lidar com a angústia, é negar a existência de um problema. Né? A negação ela vai, de uma certa forma, nos proteger sim de um desespero, né? Principalmente na realidade que a gente está vivendo. Mas a gente precisa tomar algumas medidas de proteção. Algumas medidas que são concretas, como o distanciamento social, a higiene das mãos, o uso de máscaras. E se eu não cumpro essas orientações, né, eu corro mais risco de me contaminar e contaminar os outros, né? Então, eu apresento uma emoção de medo que me afasta da realidade, e vou assumir um comportamento inadequado diante dessa emoção, né, do medo e da realidade que eu estou vivendo, né? Então, negar pode trazer um comportamento de um certo conforto, né? Mas isso é momentâneo. Isso não vai mudar a realidade, isso não vai mudar o fato em si, né? De outra forma, né, que o medo se apresenta é a fuga, né? Eu quero fugir. Mas diante de um medo exagerado, o que me acontece é paralisar. Então eu paraliso e vem um conjunto de sintomas, né? O que as pessoas chamam de síndrome do pânico, né? Vem o sufocamento, a dor no peito, o medo de perder o controle, né? O medo de morrer, sudorese, náuseas, né? Tonturas, diarreias, tremores. É um exagero de sentir, desagradável, né? Várias reações que são repetitivas. Eu não consigo canalizar a minha angústia e a situação vai se tornando desesperadora, né? Então, quem nega ou entra em pânico acaba perdendo o controle da situação real. Eu preciso compreender como é que eu vou reagir, né, para me abrir outras portas. Então, o sentimento de aceitação, ele é muito importante. Aceitar a realidade sem se opor a ela, sem travar uma briga com essa realidade, né? Eu vou considerar os fatos. Diferente do conformismo, né, da resignação, que traz aquela ideia passiva da aceitação, né, de uma aceitação onde tem uma tendência para lamentação, para vitimização. Não é isso. É aprender a conviver com uma certa tristeza, mas sem deixar que essa tristeza se torne a única presença. É aceitar o que não há como mudar nesse momento. Senão vai haver um desgaste muito grande de energia, né? Isso vai ser prejudicial para a gente. Então, a aceitação ela tem uma inclinação para o agir. O sentimento de aceitação diz de uma ação ao meu favor, né? Ao favor do outro. É um agir, é um produzir, é um tornar possível, construir, mesmo diante de alguma coisa ruim. E aí a gente já entra um pouco no conceito novo da psicologia, que é a resiliência, né? Que é uma habilidade, é uma capacidade de adaptação, uma flexibilidade.
é uma habilidade de manter-se equilibrado perante as situações estressantes. É retomar seu funcionamento natural, mesmo atravessando situações muito críticas, muito difíceis. Então, para a psicologia, uma pessoa resiliente é aquela que, mesmo diante de uma dificuldade, ela consegue lidar com seus problemas, superar alguns obstáculos, sem ceder a uma pressão do ambiente. Ser resiliente é um processo de aprendizado, de reestruturação. Um fator essencial para o desenvolvimento da resiliência é ser capaz de refletir sobre seus próprios fracassos e erros e aprender com esses fracassos, né, e ser flexível o suficiente para se adaptar a novas situações, mudar, né, as estratégias que a gente tem. E aí vão três dicas para a gente aprender a desenvolver resiliência, né? A primeira é observar a gente mesmo, né? Aprender mais sobre você mesmo, descobrir como recarregar suas energias, como se motivar, saber das suas fortalezas, dos seus pontos fracos também. Né? A segunda dica ela é extremamente importante, que é cultivar a autoestima, a confiança, acreditar na sua capacidade de superação. E a terceira dica é contar com uma rede de apoio, a família, os amigos, os vizinhos e, se for necessário, procurar a ajuda de um profissional. Muito obrigada pela sua escuta. Nós estamos disponíveis lá no CAPS.